Oi gente, meu nome é Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje, nessa semana especial Mães Radiantes 2016, eu queria compartilhar com vocês a leitura de Pinóquio, esse livro incrível. Minha edição é essa aqui da Kozak Naif, que é uma editora que fechou. O livro vem numa luva com a imagem de Pinóquio, então não vem título, não vem autor nem nada. Mas aqui na lateral e aqui também, que é a lombada do livro, vem essas informações. Quando você tira o livro, ele é esta coisa maravilhosa. É um livro pequenininho, eu comprei pela internet, pela foto e pelas características do livro. Eu pensei que seria um livro ou de tamanho normal ou um livro grande, né? Mas dá pra ver pela minha mão que ele é um livro pequeno, né? Tem mais ou menos o tamanho da minha mão. Então ele vem com letras douradas, né? É marrom, a capa é dura e a capa é de papel. Quando você abre, tem essa folha de guarda lindíssima. Na mudança de capítulo, a página é dourada, né? Desse jeito. O título dos capítulos são títulos bem grandes. E ele vem cheio de ilustrações. Aqui é uma ilustração. Aqui outra ilustração. Aqui outra. Eu amei essas ilustrações. Eu achei bem diferente, assim, mas eu gostei bastante. E aí no final do livro vai falando, né, que o ilustrador que fez esse projeto aqui, eu até achei que eram ilustrações originais. Quem ilustrou foi Alex Serveni e ele usou uma técnica chamada clichê verré, que é uma técnica do século XIX, a mesma época em que o livro foi escrito, que eu achei fantástica e eu vou contar para vocês. Consiste em você pegar uma chapa de vidro e você colocar uma vela para chamuscar esse vidro. Eu não sei se você já viu, mas a chama da vela, quando ela chega perto de alguma superfície lisa, que não queima, né, não é papel ou nada assim, ou madeira, pode ser também metal, ela vai ficando escura, chamuscada, né, com a chama. Então você chamusca essa chapa de vidro e depois você pega uma agulha, uma superfície muito fina e vai fazendo o desenho, assim, que é um desenho que vai ter formas muito delicadas, mas também o desenho precisa ser rápido, senão esse chamuscado seca e não tem como desenhar. Então você faz esse desenho bem rápido, mas ao mesmo tempo que precisa ser um desenho delicado, porque você está usando uma agulha, né, uma coisa muito fina. E aí quando seca, você tem o negativo da imagem, que aí depois é só você colocar o papel em cima para imprimir. Eu vou mostrar mais uma vez, ó, para vocês verem assim a característica dos traços. E eu achei bem bonito mesmo, e é bastante ilustrado o livro, assim. Dá para acompanhar bem a leitura com criança, porque ele tem muitas ilustrações. Bom, agora que eu falei um pouquinho da minha edição, né, que eu tenho de Pinóquio, existem várias. Mas uma coisa legal é que essa aqui é a história completa, porque às vezes para criança tem aqueles livrinhos que são tipo um resumo da história, ou versões adaptadas. Eu gosto muito de contos de fadas e eu gosto muito das versões originais. E Pinóquio é o tipo de livro que a gente conhece, já ouviu falar, viu o filme da Disney, né? Sabe todo o enredo, mas a gente nunca leu a história inteira, ou nunca leu a história original. Então eu queria ler por causa disso. Esse livro ficou em promoção porque essa editora Kozak Naif fechou, e aí eu comprei, né, na internet. Falando um pouquinho da história, parece que todo mundo já conhece o Pinóquio, né, mas vamos falar um pouquinho da história. Existe um carpinteiro chamado Cerejo, e ele vai colher madeira e ele acha um pedaço de pau, né, assim se refere, que ri e chora como uma criança. E aí ele tem a ideia de dar esse pedaço de pau ao Gepeto, porque o Gepeto trabalha com marionetes, para construir desse pedaço de pau um boneco que dança, que luta esgrima e que dá assaltos mortais. E aí o Gepeto constrói o Pinóquio, e logo que ele é construído, ele dá o nome de Pinóquio, né, ao boneco, porque antes ele era só um pedaço de pau. Então, depois que ele foi feito o boneco, o Gepeto dá o nome para ele, e logo que ele passa a existir, enquanto o boneco, ele já começa a aprontar. Então o Pinóquio faz muita besteira, muita confusão, assim. A imagem que eu tinha de Pinóquio era só que ele mentia, mas na verdade não, ele apronta muito.
ele também mente, né? E essas coisas que ele apronta não são só coisas bestinhas, não. Tipo, quebrei um vaso e minto dizendo que não fui eu. Ele coloca o pobre do Gepeto em várias confusões. Ele mesmo se mete em muitas confusões. Então, os capítulos são curtinhos da história. Dá até para ler essa história para uma criança pequena. Porque se a criança for muito pequenininha, você pode ir lendo um capítulo por dia. Um capítulo, às vezes, tem 4 páginas. E o livro sendo pequenininho, né? Então é pouquinho texto. Então dá para ir acompanhando junto com a criança. Porque a criança não vai ter paciência de sentar e ler de uma vez. E se você for adulto ou mais velho, né, adolescente, e quiser ler, aí você vai ler rapidinho a história. Porque além de ter os capítulos curtinhos que faz você ir lendo mais, é uma história deliciosa. Então, logo nos 4 primeiros capítulos é mais assim, mostrando isso que eu falei, né, nas primeiras páginas, de como o Pinóquio surgiu. A partir do capítulo 4 e até o final da história, o Pinóquio vai aprontar muito. Não é pouco não, é muito. Né? E logo depois do começo, assim, ainda bem no início, aparece o grilo falante. E eu não vou dizer para vocês o que ele faz com o pobre do grilo falante. Mas eu fiquei chocada com o Pinóquio. Eu fiquei assim, eu não acredito. Não tem no filme da... Vocês nem imaginam o que ele fez com o grilo falante. Então, leiam para vocês saberem, né? E aí, como diz o título, né? As Aventuras de Pinóquio, História de um Boneco. Você vai acompanhar as aventuras do Pinóquio. E realmente, assim, você vai para muitos lugares e o Pinóquio apronta. E uma coisa muito legal é que ao mesmo tempo que o Pinóquio, ele é ruim muitas vezes, porque ele apronta umas coisas que é ruindade. Assim, eu não daria outro nome, né? Eu não sei se esse tipo de expressão é comum fora do Nordeste, mas é que a gente usa muito, né? Isso é uma ruindade, quando alguém faz algo ruim, algo mal. Mas ao mesmo tempo, ele se arrepende. E ele diz que não vai mais fazer. Só que aí depois lá tá ele fazendo besteira de novo, né? Então a gente vai acompanhando essa saga. E aí sempre tem aquela coisa que a gente conhece da história, né? Que ele faz essas coisas porque ele é um boneco. E ele precisa ser um menino. Porque um menino de verdade não fica fazendo essas coisas, né? E aí ele tem esse sentimento, esse impulso de eu quero ser um menino de verdade, eu quero parar de aprontar. Mas aí ele continua aprontando, então ele continua sendo um boneco. Ele continua sendo um burattino, como é a palavra em italiano, né? Eu achei até, parece um xingamentozinho, assim, isso não é um menino, isso é um burattino. Falando um pouquinho das minhas impressões sobre Pinóquio, eu amei esse livro, eu gostei muito. Eu indico a pessoas de todas as idades lerem Pinóquio, porque Pinóquio, como várias histórias infantis, como vários contos de fadas, é uma história que alcança as crianças, mas são histórias de verdades universais, que acabam sendo um símbolo, uma imagem para problemas muito cruciais da vida de qualquer ser humano, né? Na vida de qualquer adulto. Então eu olhava para Pinóquio e muitas vezes eu via a luta de todos nós por sermos pessoas decentes, né? A gente quer ser uma pessoa correta, a gente quer fazer as coisas direito, mas muitas vezes a gente se pega com os nossos defeitos, cometendo atos errados, ou atos que a gente não se orgulha, ou coisas que a gente não queria ter feito e depois se arrepende, e aí vai e diz que nunca mais vai fazer aquilo e depois está lá fazendo de novo. Então, o Pinóquio, para mim, é a imagem de todos nós, né? Nessa busca comportamental, né? De fazer o que é certo, mas também numa busca existencial, de ser pessoas dignas e pessoas que nós nos orgulhamos de ser, né? Porque eu tenho certeza que eu, você, cada um de nós, temos aquelas coisas que a gente não quer que ninguém saiba, aquelas coisas que a gente não conta pra ninguém, porque a gente tem vergonha, né? Só que o pobre do Pinóquio tá exposto, porque a gente tá vendo todos os defeitos dele. Então eu acho, ao mesmo tempo que você se distancia, porque o Pinóquio apronta muito, e também porque ele é um boneco, você sabe que você é uma pessoa, você se aproxima, você se compadece,
do Pinóquio, porque você meio que entende, né, que às vezes é difícil fazer certas escolhas e geralmente a escolha mais correta, a escolha mais digna é também a escolha mais difícil, né? É impressionante, assim, você parece que é como se fosse um critério da escolha certa, né? Como se a gente tivesse realmente uma tendência para ser um buraquinho, para ser um boneco, como o Pinóquio, porque pra gente sempre é mais fácil fazer o errado, né? Então, se você acha um dinheiro na rua, o mais fácil é você ficar e é bom, um dinheiro extra do que você sabendo você devolver o dinheiro, né? Que é mais fácil ir pro final de uma fila imensa, furar a fila, né? E eu tô dando exemplos simples, corriqueiros, que eu acho que todo mundo se deparou uma vez na vida e que fazer a coisa certa era muito difícil, né? E a gente precisou de força de vontade para fazer. Quando alguém faz uma pergunta que é difícil pra gente responder a verdade, então a gente vai lá e mente, como Pinóquio, né? Muitas vezes mente. E essa questão da mentira ficou mais marcante, né, mais conhecida, porque o nariz dele cresce quando ele mente. Ou seja, ele está sempre exposto aos erros dele, mas ele comete todo tipo de erro. Só que os outros são visíveis. E a mentira é como se o nariz dele precisasse crescer, porque a mentira, a princípio, não tem como a pessoa saber, né? Você vai falar assim, você está gostando de ser tô. Então não tem como a pessoa saber. E aí o elemento da história do Pinóquio é que mesmo quando a pessoa não poderia verificar se ele está aprontando ou não, a pessoa pode, porque o nariz dele vai crescendo. Outra coisa muito legal é que de todas as aventuras que o Pinóquio vive, ele sempre tem em mente o pobre pai Gepeto, né, que sempre recebe ele de volta, que sempre perdoa ele. E nesse caso eu fico pensando, quantas vezes a gente vê na internet a gente dizendo, isso é trouxa, eu não sou trouxa, eu não confio em ninguém, não sei o quê. Mas às vezes as pessoas esquecem do poder do perdão, né? A gente não pode ser intolerante, né? O Pinóquio me fez refletir isso. A gente não pode ser intolerante no sentido de dizer, você errou comigo, tchau, eu não vou ser trouxa de aguentar você de volta. Mas você também errou com as pessoas, né? E muitas vezes a pessoa realmente está arrependida, ela quer se retratar, ela quer fazer as coisas direito. Então ela precisa da oportunidade que você dê a ela como seu perdão. Da mesma forma que a gente, quando erra, quer ser perdoado. Então acho que o critério não é você errou comigo, eu não vou ser trouxa. É de você ver as intenções da pessoa. Se a intenção dela é realmente lhe fazer de trouxa, se a intenção dela é se desculpar, se retratar. E aí entra outra questão, que às vezes a gente quer colocar um limite no perdão, né? Assim, eu só vou perdoar uma vez. Se você fizer a segunda vez, eu só vou dar uma segunda chance. Terceira chance não existe na vida. Mas, na verdade, muitas vezes a gente precisa de terceira chance. Especialmente com a família, né? Que é a relação do Pinóquio com o Gepeto. Porque a gente vive a nossa vida inteira convivendo com a nossa família, né? Nossos amigos de escola, a gente convive no tempo da escola. E um ou outro a gente mantém um contato. Do trabalho a gente convive só no trabalho. Mas a família a gente convive o tempo inteiro. Então, na família não tem como você dizer, eu só dou uma segunda chance. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que às vezes não falam com um parente ou com outro, ou famílias que têm muito conflito. É porque essa dinâmica de, eu só perdoo uma vez é muito difícil. Porque às vezes, mesmo quando a gente tem a real intenção de se retratar, de fazer o que é certo, a gente acaba como um Pinóquio, continuando cometendo erros. E eu achei importantíssimo, assim, na minha análise, para que o Pinóquio pudesse continuar tentando e talvez ou não conseguir, que eu não vou dizer o final se ele consegue ou não ser um menino de verdade. Embora, assim, todas as histórias, o desfecho seja esse, eu vou deixar em aberto só para você ficar curioso e ler a história original, né? O que eu considero crucial para ele continuar nessa jornada de tentar ser uma pessoa boa é saber que o pai Gepeto vai receber ele. Na verdade, assim, ele não é que ele tem certeza, com certeza ele vai me perdoar. Não, ele fica em dúvida, né? Mas assim, como o pai Gepeto já perdoou outras vezes, ele sempre espera que, poxa, dessa vez eu aprontei de novo, talvez ele se canse de me perdoar, mas pode ser que ele me perdoe. Então, é fundamental para qualquer pessoa ter uma experiência de amor incondicional na vida, né? Você saber que existe pelo menos uma pessoa no mundo
que você vai poder contar sempre, que essa pessoa não vai estar lhe dando amor e não vai estar lhe oferecendo o convívio, a casa, o lar, porque você é bom, porque a pessoa está tirando alguma coisa disso, né? O seu bom comportamento, suas boas notas, seus bons modos, né? O seu afeto. A pessoa está lhe dando um amor incondicional, ou seja, ela não está colocando nenhuma condição para lhe oferecer amor. Essa experiência de amor incondicional é especialmente importante na infância, porque isso marca a nossa vida inteira. Quando a gente recebe amor incondicional de alguém, a gente entende e a gente aprende que a gente tem valor, né? Que eu valho pelo que eu sou. Se eu cometer um erro, não quer dizer que eu valho menos, que eu sou uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que não presta. Quer dizer que eu cometi um erro e que eu preciso reparar esse erro. Que o fato de eu prestar, de eu ser uma pessoa boa, não é igual ao que eu faço. Eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar o que eu faço. O que eu sou está dentro de mim. E o fato de alguém amar o que está dentro de mim me mostra isso, né? Vai me ensinando isso, vai me dando essa experiência de que eu presto, de que eu sou uma pessoa boa. Então, assim, foi muito tocante também, assim, quando vai chegando no final e você vai vendo quantas vezes o Pai Gepeto perdoa, o Pai Gepeto tá lá. Claro que o Pai Gepeto não tá, não, besteira, Pinóquio, não foi nada. Ele sofre com isso. E o Pinóquio vê o sofrimento dele. E é isso que motiva o Pinóquio a tentar ser uma pessoa melhor. Porque ele vê que o Pai Gepeto ama ele e que ele está decepcionando uma pessoa que ele ama. Isso também leva a outra questão, que às vezes a gente não tem a paciência de esperar que as pessoas mudem, que as pessoas melhorem, né? A gente quer que ela, tô dando uma chance, tá lá, mas assim, isso não tá demorando. E aí, cansei, né? E o Pinóquio demora muito, né? E não sei se ele consegue, vou continuar deixando em aberto, né? Então eu achei uma história lindíssima, assim. Claro que essas coisas de amor incondicional, como eu disse, eu estou falando especificamente ligado à família, não a relacionamento amoroso. Claro que pode acontecer relacionamento amoroso, pode acontecer também entre amigos, mas o mais comum e o mais, digamos assim, importante pra gente enquanto pessoa é ter essa experiência na família, porque mesmo que a gente consiga ter essa experiência de amor incondicional em outros lugares, né, assim, eu casei e eu tenho uma experiência de amor incondicional com meu marido, com a minha mulher, ou eu tenho amigos incríveis e eu tenho essa experiência de amor incondicional com eles. Se você não tiver tido essa experiência de amor incondicional na sua família, na sua base, isso gera uma certa mágoa, né? Assim, poxa, eu conheci essa pessoa e ela me ama, eu tenho esses amigos, eles me amam e eu não consigo ser amado pelos meus pais, né? Então, claro que isso não é uma coisa incurável, isso é uma coisa que pode ser superada, mas sempre a pessoa, pelo menos durante um tempo, vai carregar isso consigo. E antes de encerrar esse vídeo, eu também queria falar da Fada Azul, né? Que no filme da Disney, em muitas histórias, ela é colocada como quem transforma o Pinóquio em menino, né? Porque diz assim, agora você é Disney, você pode virar menino. Ela aparece de duas formas na história e eu queria só pontuar isso. Num primeiro momento, ela aparece como uma menina. Ela é fada, mas ela é com a aparência de criança. E ela se oferece ao Pinóquio para ser irmã dele. E ele diz que quer. E mais na frente, ela aparece já na forma de uma adulta. E ela se coloca como mãe do Pinóquio, né? Ele quer que ela seja mãe, ela se coloca como mãe do Pinóquio. E para mim, a Fada Azul representou nessa história as necessidades, né, as duas necessidades mais essenciais que a gente tem na vida. Quando ela aparece no primeiro momento como criança e o Pinóquio quer que ela seja irmã, ele está mostrando uma necessidade que a gente tem de ser compreendido, né? Então, quando a gente é criança, a gente sente que as outras crianças nos entendem melhor, né? Quem tem irmão, por mais que tenha briga, conflito, né, disputa, sente que quando são certas coisas assim, muito próprias de nós, da nossa vida infantil, e às vezes até depois que a gente cresce, que os nossos irmãos são as pessoas mais habilitadas a realmente entenderem a nossa situação, principalmente nossa situação familiar, né? O irmão conhece nosso pai, nossa mãe, conhece nossos tios, nossos avós, então eles conhecem realmente toda a nossa realidade. Então, no primeiro momento, o Pinóquio
A fada azul representa essa necessidade do Pinóquio de ser compreendido nas dificuldades dele. E quando ela aparece como mãe, né, ele fala isso algumas vezes, ela representa a necessidade do Pinóquio de ser cuidado, de ter uma pessoa que o ame e que cuide dele, né? Um cuidado cheio de amor. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Continue acompanhando a Semana Especial Mães Radiantes 2016. Também nos acompanhe no Facebook e no Instagram, usando a hashtag para a gente também acompanhar a experiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero mesmo que todo mundo leia Pinóquio, as pessoas de todas as idades. Um beijo e até a próxima. Tchau!